por que é que houve tanto fenômeno objetivo na época, aquele assim para enxergar, para ver o fenômeno, etc. As três primeiras que você cita é a Cooke, a Madame d'Espérance e a Eusápia. E todos eles nasceram no período na década de 1850. E você chegou a observar isso? Você tem alguma hipótese para isto? O que aconteceu ali no final do século XIX é uma discussão interessante. E é uma discussão que praticamente todo curso, todo debate, assim, alguém abre essa discussão. Porque foi muito curioso aquilo. O pessoal falou assim, por que tudo aquilo que acontecia naquela época não acontece mais hoje? Então, assim, a primeira parte da discussão que eu queria dizer é o seguinte, hoje existem mais sensitivos atuantes do que existiam na época. Hoje existem mais sensitivos do que na época. Por quê? Porque na época existiam no planeta 1 bilhão e pouco de pessoas, hoje existem 8. Então, em números absolutos, existia mais. Tudo bem, em termos proporcionais, poderia até que, assim, na época tinha mais, mas hoje, em números absolutos, nós temos mais sensitivos. O grande negócio é que, primeiro, a opinião pública na época abraçou os fenômenos. A opinião pública se interessou muito. Os principais jornais da época publicavam ata de experimentos parapsíquicos, ata de sessões parapsíquicas. Os principais cientistas da época estudavam. A gente estava falando do Charles Richer agora. Charles Richer é ganhador de prêmio Nobel. Então ele ganhou o prêmio Nobel de 1912. Ele estudou o choque anafilático. Então ele estava no topo das pesquisas da medicina. Ele era catedrático do Sorbonne. Mas assim, pelo menos metade da dedicação dele para a pesquisa era para os fenômenos parapsíquicos. Então houve um contexto em que isso se tornou, virou moda. Aquilo assim, ganhou muita popularidade. Por outro lado, é curioso você ver que ali num curto espaço de tempo na Europa surgiram alguns sensitivos muito próximos. É um grupo karma ali, se for pensar bem assim. Esses principais pesquisadores, os principais sensitivos, todos se relacionaram, todos se comunicaram, todos... E você pegar ali as irmãs Fox, a D'Espérance, a Eusápia, é gente que, vamos dizer assim, não é gente principiante no parapsiquismo, é gente veterana. Então, aquilo ali foi um trabalho em conjunto. Então, o que eu acho desse trabalho? Primeiro, por que é que houve tanto fenômeno objetivo na época, aquele assim para enxergar, para ver o fenômeno, etc. A minha opinião, aquilo ali foi uma medida mais ostensiva para que mais pessoas admitissem a existência dos fenômenos, dessomassem mais lúcidas para fazer intermissivo. Então, a minha opinião é essa. A minha opinião é que ele foi uma estratégia do ponto de vista evolutivo, que o pessoal falou, não, agora vamos intensificar os cursos intermissivos. Então, eles fizeram um impacto que foi no limite do estupro evolutivo ali, que tinha gente que ficava impactada, porque a pessoa dizia, não existe, não existe, não existe. Ia numa sessão e a mãe dele se materializava. Então, aquilo era um impacto. Então, essas coisas aconteceram em alguns momentos. Agora, essa turma toda da época ali, que viu isso, que frequentou, boa parte deles se qualificou para fazer um curso intermissivo depois. Então você fala, por que hoje não tem mais a mesma coisa? Porque esse pessoal fez intermissivo, esse pessoal está estudando outras coisas, e a turma que na época já não queria admitir, é a turma que não vai admitir por enquanto. É aquela turma, poxa, se você vai numa sessão e você vê uma consex materializada na tua frente e fala, não, isso aqui não existe. Eu falei, ok, então fica aí mais uns 300, 400 anos, aí espera mais um pouquinho. Daqui a pouco isso muda. Então eu acho o seguinte, os grandes sensitivos hoje, eles existem, eles estão trabalhando, mas eles não estão fazendo show parapsíquico. Eles estão atendendo, fazendo assistência, fazendo cura, ajudando a aumentar o nível de autoconsciência das outras pessoas, etc. Então, eu não acho que tenha diminuído, eu acho que aquilo ali foi um trabalho focal, foi um trabalho integrado com esse movimento maior das reurbanizações, dos cursos intermissivos, que é esse movimento de mudança do planeta. Eu acho que ele foi integrado e ele foi com objetivo. E outra coisa,
os amparadores não são dados a show e a brincadeira. Qual era a intenção deles por trás? Primeiro é essa. Primeiro é despertar as pessoas para que a pessoa dê some lúcida, facilita o ingresso dela no curso intermissivo. Num segundo momento, o seguinte, não havia ICP2 na época. Essas atividades eram os campos. Eram os campos. Então eles juntavam lá 30 pessoas numa sala, um ectoplasta com muita energia, doando energia, todo mundo doando energia. Aquilo era usado para assistência, aquilo não era para brincadeira também. Então, aquilo ali foi uma maneira de distrair as pessoas, mas para elas doarem energia para fazer assistência. Então foi um trabalho muito importante e a minha leitura é essa. Assim, dentro das minhas limitações, é assim que eu avalio hoje.